propósito desse diálogo é muito mais para debater que não existe mais espaço para fazer software como nós fazíamos antigamente e que a não adoção de plataformas, de agentes, de métodos como estes, né, é uma tendência que eu acredito que é uma via sem volta. Nós temos que parar de ter medo das máquinas nos substituir, somos nós que criamos as máquinas. Então a gente tem que entender que o Human in the Loop é o ponto-chave do uso da inteligência artificial. Se eu entendi bem, então, a gente não tem absolutamente nenhuma etapa do ciclo sendo resolvido somente por agentes. Não temos. E de certa forma o que a gente está empoderando, mas de maneira alguma transmitindo a responsabilidade da entrega. A gente delega atividades, mas a responsabilidade ela é 100% de um humano, de um profissional. Bom, Mel, estamos aqui com a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a IA no ciclo de desenvolvimento de software e como que a GX2 endereçou um assunto que eu entendo ser revolucionário para a nossa área, assim como a IA tem sido em várias outras áreas. A gente está vivendo um momento único, eu entendo, né? Um momento que nos permite sermos tão eficientes quanto nós desejamos, com a adoção de ferramentas, plataformas, mas mais do que isso, né? Pensar a construção de software de uma maneira diferente, né? Esse acho que é o nosso grande desafio. Eu queria escutar um pouquinho da tua visão de como que tu está entendendo que o mercado está preparado para receber esse tipo de cenário, como é que o mercado tem adotado, se já é algo natural, se ainda existem desafios e quais são esses, e a gente poder falar um pouquinho sobre esse momento único que eu entendo que estamos vivendo. Bom, Luiz, eu acho que o que a gente tem de diferencial na VX2 é sempre observar esses movimentos de mercado na área de inovação e sempre estar atento a buscar informações e estar desenvolvendo. Há uma preocupação dentro da GX2 de ter os seus colaboradores atentos e estarem sempre se desenvolvendo ao longo desse caminhar. Isso está no DNA da GX2. Desde o momento que a GX2 nasceu com um olhar aí de treinamentos, um olhar de formação, ela já traz esse DNA para o momento atual onde nós estamos vivenciando. Então, essa formação, essa caminhar, ela nos leva onde a gente está hoje. Nós tivemos momentos de boom do mercado, nós usamos todas as plataformas, nós começamos a entender como elas funcionavam, nós tivemos formação dos nossos colaboradores no uso da inteligência artificial, tivemos assim diversos talks, diversos momentos de troca de conhecimento ao longo dessa jornada, aprendemos, erramos, retomamos, voltamos passos para trás, vivemos passos para frente. Acho que a GX2 sempre teve esse olhar sobre a inovação, um olhar de aprendizado contínuo e de entender o seu objetivo, entender para onde chegar. Acho que o mercado se perdeu um pouco no início, nesse momento, de entender para que usar, sem propósito, sem um olhar mais focado, né? E a GX2 também entendeu que esse era o pulo do gato, era aí que nós tínhamos que nos focar, nós tínhamos que entender um uso, vamos dizer, benéfico, um uso com profundidade, com propósito, e isso é o nosso diferencial e foi assim que nós fomos construindo onde nós chegamos, na nossa metodologia atual, através desses erros e acertos ao longo dessa jornada. Essa exploração, eu acho que tu trouxe muito bem, a gente fez muitos testes, né? Muitas hipóteses foram validadas ao longo desse caminho. Então, por mais que eu entenda que agora recentemente, em novembro, nós oficialmente fizemos a divulgação do nosso novo formato de nossa metodologia ao mercado, essa metodologia ela foi já testada e maturada ao longo de toda a jornada aí que a gente tem de testes, validações, hipóteses, né? E o mercado, como é que ele está recebendo isso? Porque agora a gente teve a oportunidade de poder mostrar isso ao mercado, mostrar dentro dos nossos talks, até mesmo algumas provas de conceitos, alguns cenários em que a gente aplicou a metodologia, né? E qual que foi o feedback que tu tem visto aí com isso? Olha, os nossos clientes, foi até surpreendente. Nós achamos que poderia ter uma barreira inicial ou vamos dizer, uma necessidade de um entendimento maior de como seria esse procedimento, como seria essa metodologia seria aplicada. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Nossos clientes vieram, assim, de uma forma muito profunda, buscar informações, como eu posso adotar esse modelo, como eu posso utilizar essa metodologia, como vocês podem nos apoiar nessa jornada. O que, claro, que nos trouxe um momento assim, de muita gratificação, né? Porque foi um trabalho intenso, de muito tempo, até chegarmos onde nós estamos, e ver, vamos dizer, o quanto esse mercado está aberto a entender e aderir a esse processo, foi algo realmente que nos trouxe aí, vamos dizer, um grande valor para todo esse caminhar. Né? Sim, e é legal tu trazer esse ponto, porque
quando a gente começava a falar sobre isso, né, a gente falava sobre a adoção de IA no ciclo de desenvolvimento de software, existe uma confusão do que era isso, né? Porque quando a gente fala de IA, ela é muito abrangente. A gente não está falando de um ferramental que a gente está adotando simplesmente dentro de um processo. A gente está falando de um penso diferente, de um processo diferenciado. E eu acho que é aí que a gente teve um grande diferencial competitivo ao ponto de, assim, pô, isso aqui resolve o problema. Ele não é só uma ferramenta a ser testada, validada e colher um benefício disso. E já entrando nesse ponto, vamos tentar explicar um pouquinho dessa nossa metodologia. Eu queria que tu, como líder dessa área de engenharia de software que nós temos, pudesse, de certa forma, tentar de uma forma simples, ou seja, existe muita complexidade por baixo dos panos, a gente sabe disso, mas de uma forma simples, vamos tentar explicar um pouquinho de como que a gente está endereçando, né, esse método de trabalho com a adoção de inteligência artificial e qual que, de certa forma, depois é uma diferença de apenas adotar uma plataforma de mercado que está disponível, vamos dizer assim, sem ter os diferenciais todos e, obviamente, sem ter a inteligência que foi criada dentro de casa, né? Não é algo simplesmente pronto que a gente já colocou, é algo criado. Então, explica um pouquinho, de uma forma simples, essas etapas todas do ciclo inteiro que a gente tem no desenvolvimento de software adotando IA. Bom, nós começamos, como todas as empresas, com a utilização de Code Assistants. E continuamos utilizando. Nossos profissionais já usam as plataformas de IA com Code Assistant há muito tempo. Ao longo do nosso processo de evolução e crescimento, nós fomos observando que nós poderíamos ir mais além. E passamos, então, a construir agentes. E daí vem a pergunta, mas qual o diferencial dos agentes GX2? Ao longo desse processo todo, nós entendemos que a criatividade, a visão de negócio, a decisão estratégica eram essenciais, que só usar plataformas ou só usar agentes prontos de mercado, eles não traziam o diferencial da nossa expertise, do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento ao longo de todos esses anos, entregando software, entregando tecnologia para os nossos clientes. Sim. Então, o que nós temos como diferencial? É justamente este ponto. É o ponto de trazer toda essa estratégia de instruções, essa visão, vamos dizer, muito mais geral, muito mais colaborativa para este novo agente. Este agente, ele não é um agente padrão, não é usar um agente existente, ela é um agente preparado pela GX2, é um agente treinado, que traz aí uma série de informações e dados construídos ao longo dessa caminhada. Então, esse é um grande diferencial. Usar agentes de mercado prontos, que estejam, com certeza eles vão trazer algum resultado e já trazem resultados. Usar agentes personalizados, criados, que contemplem toda essa expertise, este aí vai ser o que vai diferenciar as empresas. E o foco, muitas vezes, desses produtos, eles estão no desenvolvedor, né? E o que nós fizemos? Como é que a gente fez o penso? Porque o ciclo de desenvolvimento de software, ele tem vários players, eles têm vários papéis. Para um software hoje ficar pronto, a gente conta com uma equipe multidisciplinar, com diferentes focos. Como é que a metodologia atual da GX2, com IA embarcada, endereça isso? Bom, nós fomos então entendendo que, assim como nós somos diferentes, os agentes também precisam ter expertises diferentes e precisam estar dentro de contextos diferenciados. Então nós entendemos que os agentes, eles são parte do time, que eles executam papéis específicos também. Então fomos ao longo dessa jornada entendendo se o ciclo de software inicia com Inception, Design Thinking, nós tínhamos que ter aí um agente que estivesse inserido nesse contexto também. E se depois nós formos para documentação e especificações, teríamos que ter um novo integrante do time. Em cada etapa do nosso desenvolvimento, esses integrantes foram inseridos e passaram a atuar junto com os nossos profissionais. Mas nós sabemos, pela nossa experiência, pelo nosso trabalho, que um grande diferencial é entender qual o papel de cada um dentro desse cenário. Nós sabemos que o nosso profissional, o nosso PO humano, ele tem um papel essencial nessa interação com esse agente também que está inserido no papel de Inception. Ele veio para criar e auxiliar os nossos profissionais e também resolver algumas situações que os nossos profissionais não estariam, assim, vamos dizer, entregando nesse cenário. Por exemplo, os agentes entregam dados de forma massiva. Seres humanos entregam inteligência, criatividade. O que pode ser melhor que essa dobradinha, que esse trabalho em conjunto? Então, em todo o nosso cenário de ciclo de desenvolvimento, que ele contempla todo o ciclo, então nós temos agentes na parte de entrada, temos agentes que nós estamos aqui trabalhando, né, que são de Inception, temos agentes que trabalham no ciclo de documentação, de criação de histórias, de criação de critérios de teste, validação de regras. Temos um segundo agente que ele trabalha também como um planner, trabalha junto com o Scrum Master, abre essas tarefas todas que são necessárias para essa entrega, os agentes de testes, os agentes de governança,
Temos os agentes de CAB, que são os agentes de entrega de release. Todo este ciclo está contemplado e possui agentes tendo interações sempre conectadas aos nossos profissionais, sempre dando a eles o poder e a decisão de que essa entrega deste agente está de acordo com o esperado, está integrando com a acurácia e vamos dizer, o valor que nós pretendemos entregar dos nossos clientes. Tem sido uma experiência muito interessante, porque é uma troca contínua entre o agente e o profissional. O profissional também está melhorando a sua qualidade através das padronizações e das informações que o agente está trazendo para eles. Nossos agentes indicam nossos profissionais também a qualidade do que está sendo feito, fazendo com que os nossos profissionais busquem aumentar ainda mais a sua performance. O agente diz para eles, seu cenário está contemplado em X%, identificamos alguns gaps. O profissional que está aqui está em busca desses gaps, em busca de melhorar. Ele, não, esse percentual não atende ao que eu busco. E ele também está se aprimorando. Então, toda essa troca contínua entre os agentes e os nossos profissionais tem tornado a qualidade da entrega, sem dúvida, ágil, com maior eficácia, vamos dizer, com uma qualidade de informações muito maior do que nós tínhamos até de gestão de documentações, trazendo um cenário totalmente diferenciado para os cenários que nós tínhamos no ciclo de software antigamente. Se eu entendi bem, então, a gente não tem absolutamente nenhuma etapa do ciclo sendo resolvido somente por agentes. Não temos. E a gente tem, então, aliados para que os diferentes papéis de pessoas, de humanos, consigam trabalhar com os aliados, os agentes aliados ou as plataformas, que às vezes não é um agente, né? Exato. A nossa plataforma ou a nossa metodologia de trabalho, ela endereça, dependendo da fase do projeto, do tipo de atividade que é ser feito, por múltiplos agentes para chegar de uma forma mais eficiente, né, num resultado. Né? E eu acho fantástico a forma como a gente acabou endereçando esse ponto, porque, de certa forma, o que a gente está empoderando, mas, de maneira alguma, transmitindo a responsabilidade da entrega. Né? A gente delega atividades, mas a responsabilidade ela é 100% de um humano, de um profissional, de algo que assina embaixo. E esse ponto que tu trouxe, meu, é muito interessante, relacionado a... hoje, num trabalho, vamos dizer assim, convencional, sem adotar a inteligência artificial, cada etapa feita por um humano, ela muitas vezes não tem uma validação. Então, por exemplo, você falou muito bem na parte de inception, né, na parte de concepção de projeto, a construção de uma história de usuário, por exemplo. Você pode ter o melhor PO, ele constrói, ele dedica tempo e ele passa adiante isso. E aí, a partir dali, isso vai ser construído e vai ser transformado em software. Não existe uma etapa, muitas vezes, do que, inclusive em código, existe, de um code review. Eu não tenho um PO review, mas o uso de agentes, sim. A identificação de possíveis gaps, de possíveis cenários que não foram validados. Então, ele busca uma inteligência para adicionar validação, para ele fazer uma interpretação e buscar gaps, porque a gente sabe que numa construção de software, quanto mais cedo a gente identifica um gap, quanto mais cedo a gente corrige um bug, quanto mais cedo eu faço a visualização de cenários não cobertos, menos dinheiro, menos investimento de tempo, menos gastos eu tenho e mais rapidamente eu entrego a solução desejada para o nosso cliente. Com certeza, a gente pode fazer várias contemplações nesse cenário que tu está trazendo. Nunca nós tivemos code review de PO. Né? Isso não era algo que faz parte das metodologias do ciclo do software. Agora nós temos um code review de PO, nós temos um agente que está verificando se as regras que estão sendo inseridas de negócio, regras de sistema, critérios de aceite e a própria história, ela realmente está contemplando o que foi trabalhado durante o processo da Inception. Todas as documentações, áudio, vídeo, nós utilizamos tudo isso no processo de Inception. A mente humana tem uma capacidade de absorver 35%, 40% desse cenário. Agora nós temos aí um agente capaz de absorver 100% desse cenário. Então, após a criatividade, após a definição do PO, ele consegue contemplar, junto com esse agente, o que está faltando e aprimorando cada vez mais o seu trabalho, as suas entregas. E vamos observar que um fato muito importante que nós temos que entender no ciclo de engenharia, que agora a gente está mais claro, né? Onde começamos o ciclo? Onde estão as bases do ciclo da engenharia, né? Para uma boa construção, tu tem que ter um bom planejamento, tu tem que ter as instruções corretas na entrada, as informações, as expectativas, os objetivos. Quando nós vamos construir, por exemplo, que a gente sempre faz analogias com a área construtiva, né? Com uma casa,
Se você não sabe as expectativas, os objetivos do seu cliente, se você não conhece o terreno, se você não tem as regras que são necessárias Sim. para definir, você tem um péssimo planejamento, provavelmente vai ter uma série de retrabalhos de ajustes, de retornos para fases iniciais, para tentar trazer aquilo que naquela etapa não foi bem elaborado e não foi bem definido. Agora nós sabemos que para que esse ciclo de engenharia ele realmente entregue um grande valor, ele tem que ter uma estrutura muito forte no início, tem que ter as bases têm que estar fortes. Excelente. Um outro processo, você falou muito bem da questão do validador ali, do PO, mas na prática, então, se o agente, vamos falar da metodologia, porque quando a gente fala de agente, é para tentar simplificar, né? Porque no final das contas o que a gente está falando é um fluxo, é um conjunto de agentes, é um conjunto de pensos que está ali orbitando em toda essa metodologia. Mas então, vou simplificar aqui falando de agente. O agente, quando ele identifica esses gaps, ele incorpora isso na documentação ou ele questiona para ser avaliado? Como é que a gente está endereçando isso? Eu acho que esse é um ponto bem bacana da gente poder, talvez, aprofundar no sentido de entender que nada vai acontecer sem um penso por trás, né? Não. Os nossos agentes, eles são instruídos a não dar respostas quando eles não as têm. Ou não dar respostas que eles acham que podem ser esta resposta mais assertiva. As nossas interações, elas são feitas de forma que sempre que há dúvida, sempre que algo não está totalmente esclarecido, ou até mesmo que o próprio PO identifique, não, mas ok, mas essa regra que tu colocaste não é ideal, isso sempre retorna para essa interação. Eles têm interações contínuas no processo. Então, o que acontece? Tentando explicar um pouco. Após o épico estar pronto, após a gente faz a fase de Inception, ele vai para o agente que cria todas os user stories. Esse agente, ele também cria tasks para os POs. Sensacional. Avisando o PO, esta regra de validação não está clara, está com 50%, 60% aí de gaps, precisa ser revistas. Então não é só tarefas, não é como se a história estivesse pronta e ele indica o PO também o que ele tem que aprimorar ao longo do cenário. Isso nós somos bem agnósticos em ferramentas, mas ele abre essas tasks em diversas plataformas, não é nada definido para uma só. Ele abre tarefas para os POs poderem ir atendendo. E assim em todo o ciclo, tarefas para os Scrum Masters validarem, os arquitetos, enfim, os testers. Ele vai trazendo essas dubiedades não como decisões, mas como questionamentos e interações junto com os nossos desenvolvedores, os nossos profissionais do ciclo. Então tem essas pausas que ele para um processo, ou na verdade não, mas ele não vai adiante enquanto não tiver uma resposta de algo que é dado por um time, por um comitê ou por um profissional, né, humano. E o gatilho disso é criado, então, tarefas em diferentes plataformas, como você mesmo disse, ou seja, poderia ser um Jira, um Azure DevOps, o que for, e ele precisa ter uma resposta para dar continuidade. Então, quando resolvido esses gaps, essas perguntas, é que o processo dá seguimento, né? O famoso Human in the Loop. Exatamente. Né? Exato. O Human in the Loop é um dos conceitos que nós entendemos o mais importante na metodologia da GX2. A GX2 entendeu a importância de ter o que nós estamos denominando como gates, que são esses pequenos portões de entradas de informações, essas paradas que no processo nós damos para essas interações, essas validações. Elas podem ser validações, dizendo, ok, estou de acordo, segue para a próxima etapa, ou ela pode representar, vou verificar porque isso aqui não está, realmente temos dúvidas neste processo, precisamos trabalhar, e só após elas solucionadas, elas seguem o próximo caminho. Sempre tendo esses momentos de troca, né? Sempre usando esses gates. Em cada agente nós temos vários pontos que vão surgindo de gates para serem trazidos aos nossos profissionais. Excelente, Mel. E, bom, tu já falou, mas eu reforço, esse processo, esse conceito, ele está aplicado em todo o ciclo. A gente falou bastante agora no início, né, que é um ciclo para nós muito importante, porque ele você fez uma analogia com a engenharia civil muito bacana, porque assim, é a fundação, e se o início do projeto ele começa com gaps, com problemas, certamente no meio e no fim isso vai se tornar alguma dor de cabeça para ser resolvido, né? E isso independente de adoção ou não de inteligência artificial na construção de software, a gente conhece muito bem que um projeto bem iniciado, bem planejado, bem arquitetado desde o início, ele tem, já é um grande fator de sucesso do projeto, ele é esse como ele inicia, né? E obviamente depois a execução dele. Então, perfeito. Além disso, eu queria trazer o tópico de benefícios, né? Porque a gente fala muito e a primeira coisa que quando a gente traz o tópico de IA em qualquer processo é o quão mais rápido eu vou fazer, né? A visão hoje de inteligência artificial está muito associada à velocidade.
Não deixa de ser uma verdade, né, que a gente consegue fazer isso de uma velocidade maior, mas a gente discutiu muito ao longo desse ano de que os principais benefícios não estão relacionados, inclusive, à velocidade. Né? Fala um pouquinho sobre os benefícios que a gente tem identificado, vivenciado, né, experienciado isso com a adoção de inteligência artificial nesse ciclo, na parte de construção de software. Eu acho que isso é muito bacana, porque para nós a gente está realmente vendo como um game changer, né? Algo que está revolucionando a maneira de desenvolver, mas mais do que o como, é que o resultado final está sendo muito melhor. Né? Então, fala um pouquinho desses benefícios, eu acho que seria legal a gente compartilhar isso com os demais. O mercado fica muito focado em tempo. Com certeza tem tempo. Não vou negar que nós ganhamos aí de 20% a 40% no tempo de entrega, né, em média, usando números gerais. Né? Sim. Mas não é o tempo. É entregar muito mais no mesmo tempo. Com muito mais, e quando a gente fala de mais, a gente fala de qualidade, a gente fala de deixar para trás tarefas que, né, ao longo do processo não eram priorizadas por não estarem sendo possíveis atender num determinado tempo. Então agora a gente tem um mapeamento completo de gestão de conhecimento, não se perde um momento de gestão de conhecimento, de documentação, de processo de construção. Enfim, nós não estamos vamos dizer também na questão de validações, né? Nós já falamos aí da importância de ter alguém validando o plano, sim, não só validando a entrega. Então, tudo isso ele ganhou no espaço de tempo, que é mais ágil, mas também não era algo que era priorizado ao longo desse ciclo. Nós dávamos muito mais ênfase nas entregas e deixávamos assim, não vamos priorizar a documentação, não vamos priorizar, não vai contratar um PO2 para fazer code review? Não era algo, vamos dizer, muito usual no mercado, né? Sim. E agora nós ganhamos todos esses profissionais, todos esses integrantes novos no time. Então isso é um benefício que a gente não consegue enxergar com clareza, porque para nós já era, vamos dito como despriorizado. Sim. Agora que nós estamos recebendo esse benefício, que nós estamos vendo a importância desse benefício, nós estamos enxergando o quanto esse uso dessa inteligência artificial vinculada sempre a um profissional, a um humano, tem conseguido entregar esses benefícios de qualidade, de validações, de garantia do que está sendo entregue, também de velocidade, né? E também eu acho que eu achei muito interessante que foi algo não esperado no benefício, que é essa capacitação entre ambos. O agente capacitando o PO capacitando o cliente. Então, há uma troca realmente real entre os profissionais aí, aumentando o nosso nível aí de, sim, entrega, de senioridade. E além vamos dizer assim, desses benefícios em todas as fases, né? Especialmente agora falando da etapa de desenvolvimento, né? daquele momento de codificação, o que a gente percebia, dependendo de qual temperatura estava o projeto, a gente tinha que tomar decisões em prol de uma entrega, né? Então, muitas vezes, o próprio projeto demandava novos requisitos, novas funcionalidades, ou aquelas funcionalidades que não foram bem mapeadas no início, que a gente tinha que, sim, no meio, né, de algo não planejado, adotar, e aí, obviamente, você tem que escolher, né, ou atrasar uma entrega, ou fazer ela eliminando algumas atividades prévias, como, por exemplo, a parte de refatoração, né, que a gente fala, às vezes, você faz algo, entrega, mas isso aqui eu tenho um débito técnico que provavelmente eu gostaria de fazer diferente. Debaixo de mau tempo não é possível fazer diferente. Sim. A gente tem que fazer aquela entrega porque existe uma necessidade, né, do cliente de obter aquilo num curto espaço de tempo. Né? Outra coisa, a parte de automação de teste, a parte de cobertura, né, de cenários de testes automatizados. Muitas vezes a gente tem limitação ou de equipe para isso ou de tempo. Então você também tem que, olha, os meus cenários mais complexos eu automatizo, os demais eu deixo porque falta braço, né? O cobertor é curto às vezes, né? Para poder ter dentro de um time que são recursos sempre limitados. E aí você falou muito bem que agora a gente conta com novos integrantes, que inclusive se a gente quiser trabalham 24 horas, sim, né? Que tem essa vantagem. Tem essa vantagem. E a gente acaba podendo usufruir disso para fazer uma entrega diferente. Então, hoje o software entregue com o uso de IA, ele tem uma cobertura de teste 100%, testes unitários. Por quê? Porque isso é delegado para ser feito através de agente. A gente tem refatoração, e aí com refatoração a gente tem Lean Code, a gente tem várias coisas que não estão relacionadas a correções, mas de fazer aquilo de uma maneira melhor, mais documentada, através de melhores práticas. E isso nos permite, então, no final, fazer uma entrega de um software com melhor manutenabilidade. Então, a própria sustentação desse software posteriormente, isso não é medido, né? Esse benefício ele não é medido, mas existe um grande benefício dentro disso. Além de segurança. Segurança. Fala um pouquinho sobre segurança, porque eu acho que isso é algo que
é um diferencial, eu diria, que anteriormente pouco se tinha no mercado e que hoje a gente consegue delegar e ao mesmo tempo entregar um software, né, ou um projeto de software, eu diria, muito melhor, né? Sim, nós tivemos essa preocupação com segurança, né? Até segurança é um tema que é muito importante na área de inteligência artificial, porque nós sabemos as questões que levam os nossos clientes sempre a duvidar, mas são públicos os cenários, meus dados, meu código, meus dados, não estão públicos. Os seus dados estão privados, em ambiente de contexto privado. Nós tivemos todo esse vamos dizer, esse cuidado também de ter atenção a este fato. Então, não, a GX2 tem um papel aí de preservar sempre os ambientes e sempre vamos ver os códigos e tudo que está sendo desenvolvido nos nossos clientes utilizando a inteligência artificial num ambiente fechado. Outro ponto importante que eu acho que a gente tem que reforçar é que quando nós, em todas as etapas ali, quando nós saímos da etapa da codificação, entramos nas etapas dos testes, nós usamos alguns agentes que estão toda hora sendo inseridos dentro do código e observando se há algum item de segurança a ser trabalhado, a ser corrigido, a ser aprimorado. Nós temos agentes que estão especificamente só observando, né, em observabilidade, estes pontos de entrega. Então, além da parte de testes, que nós usamos esse agente também, quando nós estamos fazendo o CI/CD, ou seja, aplicando os códigos na base de desenvolvimento, homologação e produção, antes de qualquer aplicação, ele rastreia toda aquela, vamos dizer, release, ou seja, aquele conjunto de entregas que nós estamos efetuando naquele momento, identificando se realmente, apesar de já ter passado em várias etapas esse agente, novamente, antes de subir em produção, se há algo que precise ser observado, trabalhado e, vamos dizer, assegurado com mais aprimoramento aí as questões relativas à segurança. E ele observa não só o código, mas ele observa também, daí nós passamos a aplicar também na questão de arquitetura também, na infraestrutura, na infraestrutura, APIs, né, de comunicação, porque o código, vamos dizer, que entrega uma determinada parte de um todo. E o todo, né? Às vezes a segurança não está na questão daquele código, ela está maior. Então eu tenho a busca constante de possíveis vulnerabilidades de código para mitigar riscos. E depois de uma entrega eu tenho também uma observabilidade de que, bom, eu já observei o código, já sanei esse, mas agora eu olho o todo. Depois desse software rodando, entregue, se existem outros processos, né, que muitas vezes são processos similares àquelas etapas de pentest e tudo mais, de código seguro. Sonar e tudo mais que a gente executa. Exatamente. Nós fazemos esses dois pontos porque nós entendemos que não basta o código seguro. Sim. A arquitetura tem que estar robusta o suficiente para garantir essa segurança. Então nós entendemos que era necessária essa etapa também. Excelente. E obviamente que a gente faz isso baseado nos padrões mundiais, né, como o ASP Top 10 de busca de vulnerabilidades de código e assim por diante. Né? Correto. Então, ou seja, a gente não está reinventando a roda, a gente só está utilizando a inteligência para otimizar e performar de uma maneira melhor, né, o nosso desenvolvimento, né? Sim, sim. E então nós temos a parte de segurança de código, a parte de segurança, quando eu falo de código, fonte, de onde que isso está sendo rodado, a segurança do software que está sendo construído, ou seja, né, busca dessas vulnerabilidades para que a gente possa fazer uma entrega segura. E tudo isso está dentro de um pacote de governança, de compliance, para justamente deixar o cliente de uma maneira confortável de que tudo isso está sendo trafegado, tudo isso está sendo controlado, né, com as melhores regras, inclusive se adaptando a essas regras, né, de compliance dos nossos clientes, correto? Correto. Isso para nós é um ponto muito importante, porque nós notamos que existia a questão da governança da inteligência artificial, é um tema que vem surgindo muito nas talks e em palestras do mercado. Há uma preocupação porque não há ainda regras claras, né, bem definidas em nível de mercado nacional e até mesmo internacional de como usar de forma segura essas informações. Quais as informações estão ou não estão sendo disponíveis, em que momento, de que forma. Há um olhar atento sobre isso, de ter um compliance em cima da utilização da inteligência artificial. A GX2 ela sempre teve esse olhar de acompanhar esses movimentos do mercado, de observar em que pontos os nossos clientes têm necessidades e identificam situações que eles consideram que precisam ser trabalhadas e aprimoradas e serem atendidas como uma necessidade. Então, nós observando esse comportamento do mercado, nós fomos ao longo desse caminho também nos aprimorando mais e mais nas questões de como garantir esta governabilidade, essa segurança, esse FinOps do uso da inteligência artificial. Então, acabamos aí dedicando um bom tempo nos itens relativos à governança do uso da inteligência. Legal. Acho que a gente falou de uma maneira geral, assim, tentamos explicar um pouquinho como é que a gente endereçou
isso que a gente estava vivenciando, como é que a gente endereçou na prática, né, na construção dessa metodologia atrelada aos agentes, né, a esse fluxo todo que a gente acabou construindo. A gente falou bastante sobre segurança, governança, mas eu vou tentar aqui explicar um pouquinho do que eu vivencio quando eu observo os teus times hoje trabalhando nos projetos. Eu acho fantástico aquilo que a gente acaba vendo, né, especialmente na parte de codar, mas obviamente que a parte de PO ali eu acho que é um ponto alto de tudo isso, né, onde a gente consegue ter uma otimização e uma inteligência para poder identificar o que precisa ser feito, mas inevitavelmente eu sou apaixonado pela parte de código e quando eu olho aquele cenário que você tem o desenvolvedor trabalhando, a gente tem ele codando e sendo assistido pela IA e tudo mais, e aí uma nova atividade surge. E essa atividade, por exemplo, pode ser uma melhoria, pode ser um bug, e aí ele delega isso para um agente. Então ele está trabalhando na funcionalidade A. Chegou um bug. Esse bug ele é notificado que chegou esse bug e ele pode delegar para que esse bug seja resolvido por máquina, por agente, e ele continuar trabalhando, ele não tira o foco do que ele está fazendo. O agente identifica, planeja o que vai ser feito, corrige, cria os cenários de teste, testa, grava as evidências do teste, separa e notifica o desenvolvedor dizendo, olha, eu já fiz tudo aqui, quando você puder, faz a conferência desse trabalho. Então ele acaba o que ele está fazendo, ele não tira o foco, ele não perde aquela linha de raciocínio que ele está trabalhando. Quando ele finaliza isso, ele volta para lá, verifica o planejamento que o agente fez, ele verifica o código que foi escrito, ele verifica que as evidências, ele pode testar isso num ambiente completamente apartado, porque se isso aqui foi feito por alguma razão, de uma forma não que o desenvolvedor não acha correto, ele pode simplesmente dizer, descarta, e isso não interage com todo aquele outros códigos fontes, né, podendo aquele famoso, né, corrigir um lado e estragar outro. Não, ele não vai acontecer isso, porque é um ambiente seguro para isso, um ambiente apartado, mas se ele está de acordo, ele simplesmente confirma, e aquilo tudo que foi feito, 100% no caso, né, numa parcelinha validada pelo desenvolvedor, é incorporado, é feito o pull request e assim a gente segue um fluxo. Essa otimização, essa interação, ela é fantástica. Eu acho que isso mostra, evidencia a maneira como a gente acredita que o código, ou melhor, que o software precisa ser construído, né? De novo, né, eu vou reforçar, com a responsabilidade do humano, porque não existe a gente delegar responsabilidade, a responsabilidade é da GX2 de construção de software, é do time, são dos humanos que estão envolvidos, mas a gente tem aí as munições, a gente tem os ferramentais para justamente otimizar esse nosso trabalho. Então, acho que isso para mim, fantástico poder experienciar isso e viver isso como uma maneira completamente diferente, né? E como a expressão que eu usei antes, no game changing, no formato de construir software. Com certeza, e os nossos desenvolvedores, para eles já é algo tão natural que quando chega ele já delega aquilo que ele vai delegar para o agente, aquilo que ele vai trabalhar. Então já entra numa fila do agente, a gente vai atendendo esses tasks que estão aqui direcionados para ele, enquanto os nossos desenvolvedores estão observando alguma coisa, olhando. E há uma interação, mesmo que ele chegue, entregue e ele não concorde com o que o agente fez, não é que ele pode descartar, mas ele também pode interagir. Sim. Ah, não, olha só, é só este ponto que não ficou de acordo porque faltou te passar essa informação. Sim. E daí o desenvolvedor passa essa informação, agregando essa informação para o agente incorpora, refaz todo o processo e traz novamente o resultado. Então, pensa no ganho de tempo, no ganho de qualidade desse procedimento, sendo que a gente sempre garante a qualidade, porque sempre os nossos desenvolvedores, eles são responsáveis por fazer o pull request. O pull request fica atrelado ao usuário do desenvolvedor na nossa metodologia. Nós conseguimos fazer totalmente um rastreamento de todo esse processo, de todas as entregas e desses pontos de validação, esses gates, quem validou, quando validou, dentro de todo esse cenário do ciclo. Excelente, excelente. Mel, bom, a gente tem visto um boom também, né, de plataformas de vibe code. Como o Lovable, hoje uma das mais utilizadas, né? Consegue fazer um comparativo para nós? Como é que tu avalia o Lovable? Para que cenários tu entende que pode ser utilizado e por que para outros não, talvez? Me explica um pouquinho dentro da tua visão de plataformas de vibe code, né? Onde
requer, vamos dizer assim, pouco, ou às vezes inclusive nenhum conhecimento de código, né? Claro, exige às vezes um raciocínio lógico para poder se chegar, mas às vezes não há necessidade de conhecer linguagem de programação, né? Como é que tu enxerga isso e se puder compartilhar um pouquinho de cenários que tu entende que façam sentido? Eu vejo, assim, eu acho essas plataformas fantásticas, eu não tiro o mérito delas, eu acho realmente é uma mudança cultural de mindset do mercado. Mas elas são plataformas que ela tem algumas questões que a gente tem que observar, que são relativas à construção, né? Quando você passa uma instrução para uma plataforma que tem o Lovable, você passa uma instrução, ela entrega um retorno. Você passa uma instrução, ela entrega um retorno. O processo de criação, vamos dizer, de passo a passo, de estar instruindo, de estar aperfeiçoando, ele fica um pouco mais sujeito a um determinado modelo, fica mais fechado, você não tem uma interação tão constante nesse processo, né? E acaba, talvez, né, ou talvez até não esteja assim sendo muito, mas na minha opinião, acaba tirando algo que o humano tem muito, que é o processo criativo construtivo. Você já passa uma instrução inteira, ela já te traz um resultado, acaba que teu mindset já vai entrando naquele cenário e te impede, talvez, de pensar em outras oportunidades que te lerem, porque sua mente já está com aquela imagem formada no final. E aquelas pausas que a gente estava falando antes, né, que por exemplo, eu tenho uma falta de informação, eu tenho uma necessidade de esclarecimento um pouco maior. Essas pausas não acontecem dentro desse processo. Ele assume algumas premissas internas para te entregar algo, porque o objetivo dele é que nem quando você passa um prompt de uma imagem. Você aperta o prompt, você não participa do processo criativo da imagem, ele vai te entregar uma imagem. Pode ser que essa imagem não seja o que você quer, aí você aperfeiçoa o teu prompt e entrega de novo. E ele vai te entregar uma nova imagem. Mas se ele tiver gaps de entendimento, ele não vai te perguntar para chegar na melhor imagem. Você vai perguntar quantas vezes você quiser até que chegue naquilo, né? Então, acho que esse é um pouquinho do cenário que você estava falando, né? Essa construção interativa, ela torna mais dinâmico a entrega. Né? Essas construções um pouco mais formatadas, assim, elas já te deixam um cenário um pouco mais limitado, porque nós também somos assim. Nós fazemos alguma coisa e isso podia ser diferente. Isso aqui eu tenho que acrescentar isso. Esse processo, e a gente vai vendo o resultado, como se fosse um quebra-cabeça, uma montagem em partes, que talvez até nos leve, no nosso início nós estávamos pensando por aqui, mas essa construção foi por ali. Isso não te dá essa flexibilidade do pensamento criativo construtivo. Colaborativo de constância, até no início, vamos dizer, eu pensei que eu gostaria de uma imagem assim, amarela, com aquele fundo, mas daí no processo construtivo, mas fica bem melhor se fosse laranja, e isso é algo que tu vai construindo dentro do pensamento humano, é uma questão da forma como nós vamos associando, a nossa mente, ela é assim, né? Ela é neuronal, ela vai trazendo novas informações que vão refazendo e criando algo diferente. Então, esses processos, elas são ótimas, eu entendo que elas têm muito a agregar aí, abriu muitas possibilidades, mas nós temos que entender o propósito, o objetivo, onde nós queremos chegar. Cenários que exigem, vamos dizer, uma expectativa mais completa, uma expectativa diferenciada, eu ainda acho muito importante ter esses gates humanos interagindo e construindo esse resultado final de uma forma muito mais ágil, muito mais com trocas do que talvez passar aí uma informação completa. Eu penso da mesma forma, Mel, e acho que a gente acabou discutindo bastante sobre isso também, né? E também sou bastante a favor dessas plataformas, porque elas, de certa forma, contribuem de uma maneira bastante importante para a gente cada vez mais fazer as provocações necessárias para a gente evoluir, né, como que construímos software. Para cenários de prototipações rápidas, validações de ideias, né, dentro do mundo de startups, dentro do mundo de que você precisa testar rápido, falhar rápido, evoluir rápido. Então, assim, a maneira como ele endereça cenários de prototipagem, eu acho que é fantástico. Agora, para soluções robustas, para ser incorporado como uma ferramenta oficial de uma fábrica de software, por exemplo, eu acredito que não seja o melhor cenário, mas como tu mesmo falou, essa é a minha opinião, eu compartilho muito da tua visão, talvez nem todos compartilhem da mesma. Exato, né? deixamos aí. E, bom, eu acho que a gente falou bastante da metodologia, dos benefícios que isso traz, não só relacionado à agilidade, mas de valor agregado, né? Ou seja, o resultado ele é diferente. O produto que nós estamos construindo, seja o código entregue, seja o produto final, ele acaba sendo diferente. Inclusive, a gente, não vamos entrar no mérito aqui agora, mas a parte de concepção de software
a gente já está concebendo software com funcionalidades, com visão diferente, porque hoje o usuário que nós temos, né, o usuário final, já é um usuário com níveis de exigências diferentes, né? O usuário não mais está acostumado a fazer clique, 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 clique para chegar onde ele quer. Ele está acostumado a abrir uma caixinha, escrever algo para obter um resultado. Então essa interface já começa a ser diferente. A gente tem falado muito, né, na parte de concepção de produto, concepção de software, de pensar já software de maneira diferente. Mas voltando para a parte da cozinha, né, da parte de software, eu acho que eu queria citar assim, o que tu vê como principais pontos da nossa metodologia. A gente falou sobre alguns deles, do Human in the Loop, a gente falou sobre a parte de governança, de compliance, e a gente falou sobre o fato da gente estar agnóstico, porque é uma metodologia, ela não é um ferramental, agnóstico a poder ser incorporado isso em qualquer processo de desenvolvimento de software com qualquer ferramental, né? Você falou muito bem da parte das atividades, né? E a gente sabe que cada empresa tem um ferramental por trás disso. Então, eu queria já nos direcionando aqui para uma etapa final, quais são os pontos mais importantes desse método de trabalho que tu acredita que a gente tenha como pontos benéficos, né, a tudo isso? Eu acho que é isso que a gente tem falado, principalmente o Human in the Loop. Isso daí é essencial. Nós temos que parar de ter medo das máquinas nos substituir. Fomos nós que criamos as máquinas. Então, assim, podemos vir a criar outras máquinas de outros modelos que nem ainda estão na nossa mente hoje. Entende? Então, a gente tem que entender que o Human in the Loop ele é o ponto-chave do uso da inteligência artificial. Acho que outra coisa importante, e nós percebemos isso na nossa metodologia, e entendemos o quanto ela agrega valor, o quanto ela traz uma entrega aumentada. Não é uma entrega autônoma. É bem diferente o nosso forma de ver o processo da inteligência artificial. Acho que um dos grandes também ganhos que a nossa metodologia prevê é que ela indifere plataformas, ela é totalmente agnóstica, ela está centrada na instrução, ela está centrada onde nós nos diferenciamos, que é a nossa capacidade intelectual de criar, de desenvolver, de ter uma visão de negócio estratégica. Nós focamos os nossos agentes para que eles tenham instruções desta natureza. Eles não são só técnicos, eles não são, vamos dizer, geradores de documentos, algo assim. Eles têm uma instrução que foi dada a eles de expertise e de inteligência. Nós estamos transferindo a nossa inteligência para eles. Então, para nós é indiferente se você vai querer usar um Gemini, um Copilot, vai querer usar um ChatGPT. Não é esse o nosso foco. O nosso foco está na instrução, está na inteligência do processo, está na automação, na coordenação, na orquestração desses agentes com os nossos desenvolvedores, com o nosso time de entrega. É um ciclo inteligente, é um ciclo completo de engenharia de software, com inteligência, né, agregando qualidade, velocidade, mas principalmente sempre entendendo a importância da Human in Loop dentro dessa entrega. Perfeito, perfeito. Sensacional, Mel. Bom, eu acredito que a gente conseguiu debater bastante, certamente vai ter muito ainda a ser debatido. É importante também salientar que nós não entendemos essa metodologia como sendo uma metodologia que está finalizada. A gente sabe que ela está bastante madura, né? A gente maturou bastante ela, mas ela está em constante evolução. Acho que toda solução hoje que está embarcada em inteligência artificial, ela mais do que nunca está apta para ser evoluída constantemente. Então a gente está bastante atento a tudo o que está acontecendo. Também é interessante a gente comentar que eu tive a oportunidade de estar num dos principais eventos da área de codificação, no GitHub Universe em São Francisco recentemente, e a gente validou esse nosso conceito lá, né? Nós tivemos conversas com o próprio time do GitHub, profissionais da área, e que falaram que a gente está bastante bem estruturado com as ideias que a gente colocou em prática e ao mesmo tempo com um ferramental que a gente conseguiu, de certa forma, incorporar a essa metodologia. Então, a gente está bastante feliz, bastante empolgado. 2026 eu acredito que seja um ano de bastante consolidação disso e adoção, né, de métodos como esse. Espero que o nosso esteja em vários. Eu também. Mas ao mesmo tempo a gente está... o propósito desse diálogo é muito mais para debater que não existe mais espaço
para fazer software como nós fazíamos antigamente e que a não adoção de plataformas, de agentes, de métodos como estes, né, pode ser outros, mas como esses, é uma tendência que eu acredito que é uma via sem volta. Olha, há décadas atrás a gente já escutava, né, alguns dos nossos grandes líderes da economia, de outros trazerem, né, que a melhor forma da gente prever o futuro é a gente mudar o nosso jeito de trabalhar, né, antes que se torne obrigatório, antes que a gente necessite realmente aderir a ele. Então, olhar para frente, se aperfeiçoar, ter a coragem de acertar e errar é o que vai trazer o diferencial, é o que vai nos tirar, vamos dizer, da grande massa e nos trazer. Essa preocupação, esse olhar da GX2, ela é realmente o que nos levou até aqui e o que eu tenho certeza que vai nos levar muito mais longe. É estar atento a este ciclo. Então, eu entendo aí que nós estamos no caminho, nós erramos, acertamos e chegamos onde estamos com qualidade, já validados até por grandes profissionais de mercado, por empresas internacionais, por eventos, como o Luiz mencionou, do GitHub. Isso daí é algo que realmente traz uma grande gratificação para saber que estamos no caminho certo e estamos entregando realmente o esperado. Excelente. Mel, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Sempre um prazer conversar com uma mente brilhante como a tua. Fiquei muito feliz com tudo que tu conseguiu compartilhar aqui e acredito que vai ser bastante... A gente conseguiu, de certa forma, tentar trazer um pouquinho do que a gente está vivenciando e tentando reproduzir um pouquinho em um tom de conversa aqui os resultados que a gente está obtendo. A gente estava conversando aqui antes um pouquinho nos bastidores do quanto que a gente está motivado para cada vez mais a gente disseminar esse tipo de conteúdo, da nossa metodologia e dos resultados que a gente está obtendo. E, então, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje contigo conversando e tenho certeza que a gente vai ter um resultado aí grandioso nos próximos meses. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz, agradeço por estar fazendo parte dessa frente da GX2, é algo que me traz assim, um olhar diferenciado sobre minha trajetória. Também quero referenciar que nós temos aí um time trabalhando nisso, que eu não estou sozinha nessas conquistas e nem nesses resultados. Eu acho importante trazer todas essas pessoas que estão nos ajudando a construir, que fazem parte do nosso time, que vem desenvolvendo esses agentes dessa plataforma. Agradecer a eles, não vou mencioná-los de forma individual, mas quero agradecer a eles por comprarem conosco vamos dizer, essa trajetória e essa busca constante por inovação, sempre sabendo que temos frustrações, que cometemos erros e acertos, mas sempre buscando, olhando para frente e buscando o resultado, o objetivo que nós identificamos como sendo o que nós esperamos pela GX2. Excelente, Mel. Obrigado, pessoal.